Muito bem, nesse quarto painel, vamos tratar então, eu tinha comentado um pouco antes, sobre informações de sustentabilidade e seus reflexos nas demonstrações contábeis, o que contabilizar e o que divulgar. O objetivo, então, é trocar experiências e discutir sobre a necessidade de consistência entre as informações divulgadas nos relatórios de sustentabilidade e as demonstrações contábeis. Com isso, a gente convida aqui para este painel a Virgínia Nicolau Gonçalves, que é a coordenadora da Comissão ESG do IBRE. E como debatedores, o Leandro Ardito, coordenador de Relações Internacionais do CBPS. Calma, Zumir. E o Rodrigo Santoro Geraldes, que é Head of Equities do Bradesco Asset Management e conselheiro da AMEC. E para moderar, Renata Bandeira, membro do IFRIC, IFRS Interpretation Committee da IFRS Foundation. Quando a gente fala inglês, eles deixam terminar. Muito bom, eu queria então já agradecer e passar a palavra para a Renata para dar início. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. A ideia aqui é a gente deixar o nosso debate bastante prático. Então, a gente vai iniciar com uma apresentação da Virgínia, que ela vai trazer aqui os aspectos, principalmente de contabilização e o que divulgar nos relatórios ESG, e depois a gente vai fazer uma sessão bastante dinâmica, onde eu vou aproveitar do conhecimento dessas pessoas ilustres aqui do meu lado, para aprender também com eles, né? E convido vocês a fazerem perguntas, pessoal de casa, pessoal que está online também. Vamos lá, Vi? Bom, não, aqui dá, aqui está tranquilo. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Eu venho como coordenadora aqui da Comissão ESG do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Então, pretendo trazer uma perspectiva do que as empresas estão discutindo diante da necessidade, né, de implantação do IFRS S1 e S2. E o grande desafio, quando eu leio o nome desse painel, né, o que contabilizar e o que divulgar, eu penso que a tarefa difícil ficou para uma pessoa que não é de contabilidade, né? Eu venho de um background de sustentabilidade, então trabalhei mais de 10 anos em áreas de sustentabilidade, mas estou gostando muito, né, desse movimento de integração da informação de sustentabilidade nas informações financeiras. E longe de trazer respostas simples, né, porque eu acho que já vimos aqui ao longo de vários painéis que essa é uma jornada longa e que está começando agora e que vai exigir bastante, né, de diversas áreas, não só de profissionais de contabilidade. Vou trazer alguns slides para que a gente comece a explorar o tema. Então, o primeiro deles é um slide até um pouco mais acadêmico, de um estudo que fala sobre a relação entre aspectos sociais, ambientais e de governança e performance financeira das empresas. Eu gosto desse trabalho, ele é de 2015, não é nenhum trabalho tão recente, porque ele fez uma compilação de vários estudos. Então, são mais de 2.200 trabalhos científicos existentes nesse campo de sustentabilidade que mostraram e tentaram investigar se aspectos relacionados à sustentabilidade impactavam a performance financeira das companhias. E o que chama atenção no gráfico aqui, primeiro, é a quantidade de estudos que a gente tem. Se você observa ali na década de 70 até os anos 2000, tem poucos trabalhos, né? Como esse campo é novo e recente. E a curva vai se acendendo e vai crescendo mais depois dos anos 2000. E o resultado desse estudo, numa avaliação de contagens, né? E aí cada estudo sendo avaliado como um resultado específico, é que 48% a gente identificou uma correlação positiva, ou seja, aspectos relacionados a questões sociais, ambientais e de governança, de fato, geram performance financeira positiva para as companhias. Tem
ainda uma série de estudos ali que estão no campo neutro ou misto, porque dentro do estudo você achava, né, a depender dos critérios de amostra e de metodologia, resultados diferentes, mas já é uma análise interessante que nos leva a pensar se sustentabilidade pode predizer performance financeira num estudo acadêmico, como que a gente prova isso no presente, né? Como que a gente olha para o resultado de uma companhia e tenta identificar como que sustentabilidade está afetando ou não o resultado. E tem também, dentro desse mesmo trabalho, a partir de uma meta-análise, eles identificam que, no final das contas, 63% dos estudos encontrava-se uma relação positiva entre questões ESG e de sustentabilidade. Há quem interprete isso como pouco, há quem interprete como muito, mas de fato é que há. E eu gosto também de ver um pouquinho essa análise que eles fizeram de questões ambientais, sociais e de governança, mostrando que a relação positiva é predominante nas 3 letras e um pouco maior para a de governança. O aspecto de governança prediz mais a boa performance financeira, né? Você tem ali 58% para o ambiental, 55% para o social e 62,3% para questões relacionadas à governança. Então, partimos desse cenário, né, do ponto de vista acadêmico. Sustentabilidade pode predizer uma boa performance. As 3 letras, aparentemente, mostram relação positiva e uma relação negativa muito baixa. Governança, ainda mais. E aí o ponto é, como que as empresas vão passar a divulgar informações e o que os investidores querem consumir de informação relacionada à sustentabilidade? Esse é um estudo do Capital Group, de 2023, em que eles avaliaram diferentes regiões. Então, a gente tem aqui Europa e Oriente Médio, Ásia-Pacífico e América do Norte. E eles encontram aqui, né, entre 1.130 investidores que foram entrevistados, um nível de utilização considerável da informação ESG. E a gente está falando aqui de informação ESG disponível em 2023, né? Então, a gente nem está comentando qual informação é. Se a gente considerar a parte de cima, esse grupo é classificado como um investidor que é um usuário de informação ESG. Enquanto no lado inferior do slide, a gente tem os que não adotam ou adotam de forma marginal. Então, isso nos leva a mais um ponto. O investidor já usa informação ESG para tomar decisão. Então, a Ana Paula estava aqui mais cedo, né, trazendo uma visão. Acho que a gente vai trazer mais nesse painel. Então, a informação ESG já é considerada. O ponto é como, né? O ponto é o quê? E aí, o que a gente tem que fazer a partir do movimento que o IFRS traz para a mesa? Nesse mesmo trabalho do Capital Group, eles levantam quais são os temas ESG mais importantes. Pode parecer, ESG é amplo demais, né? Assim, quando a gente começa a conversar, você vê quanta coisa cabe num guarda-chuva só de questões sociais, ambientais ou de governança. O primeiro tema que aparece aqui é transição energética, depois água limpa, saneamento, cidades e comunidades sustentáveis. E assim vai. Essa lista que eu trouxe, ela tem só 8 temas aqui para vocês analisarem. Mas quem tiver interesse de buscar na pesquisa, a lista é um pouco maior. A partir daí começa a ter uma pulverização muito grande entre o quanto eles consideram tais informações. E acho que o ponto aqui é que hoje, se vocês forem buscar informação sobre um desses temas nos relatórios anuais ou nos relatórios de sustentabilidade das empresas, é muito provável que a gente não encontre informação financeira atrelada a essas variáveis. Então, pegando como exemplo o segundo item, né, de água. Quase todas as companhias têm algum nível de dependência de abastecimento de água. A indústria vai ter mais, alimentos e bebidas mais, o setor agro, né, a mineração. Então, tem muita diferença na materialidade dessa informação. Mas praticamente todas as empresas que têm hoje a prática de divulgar relatório de sustentabilidade tem um capítulo de água, uma seção no relatório, e apresentam dados sobre consumo, sobre o uso de água e as suas fontes, né? E a maioria delas busca cada vez mais se orientar por parâmetros. Então, a gente pode encontrar o GRI, que vai dar lá quais são as fontes de água utilizadas, qual a unidade de medida você deveria reportar.
quais empresas hoje já discutem nos relatórios o impacto de uma crise hídrica na sua gestão, né? O impacto de uma crise hídrica na performance financeira da empresa. Eu acho que é esse salto que o IFRS propõe, que você é dependente desse recurso natural, que você o utiliza em qual quantidade. Hoje essa informação já está cada vez mais disponível e passa por asseguração limitada para muitas empresas que já têm aí um processo, né, de asseguração externa implantado. O ponto que eu acho que a gente tem que trazer para a mesa é, se esse for um tema material, ele não devia ser abordado unicamente com essas métricas que hoje a gente encontra nos relatórios. É preciso dar um passo adiante e discutir o impacto, né? Eu estou falando de crise hídrica porque é muito uma das coisas mais prováveis diante de determinados acontecimentos climáticos. É a gente viver crise energética ou crise hídrica. É a gente viver inundações, como a gente nunca viveu, né? Então, a gente tem episódios no Brasil hoje que não tem precedentes de comparação de nível de chuva em determinadas regiões. E até eu estou mais familiarizada com o setor financeiro. Mesmo no setor financeiro, em que a gente poderia julgar, né? Poxa, a água não é tão importante assim, né? Você fala, um setor que depende mais de tecnologia, né? Um setor de serviço. Se você vai para o varejo, acho que esse auditório não estaria funcionando hoje se a gente tivesse sem abastecimento de água, porque a gente não tem refrigeração sem água disponível. A gente não tem as máquinas funcionando sem o sistema de refrigeração adequado. Então, até as empresas de tecnologia sofrem com a crise hídrica. Então, acho que essa extensão de raciocínio, né, que a gente espera a partir do momento que as empresas forem adotar o IFRS. Eu trouxe aqui uma linha do tempo com alguns padrões internacionais, com algumas instituições que estão, de alguma forma, contribuindo para a agenda de reporte ESG. Nem é a data de criação em si dos órgãos, né, mas foram lançamentos importantes que alguns deles fizeram dentro desse horizonte de tempo. E eu acho que o principal ponto é, a jornada não começa agora, né? Tem muita coisa sendo feita há bastante tempo. A gente tem uma série de estándares e padrões que já são utilizados no mercado, mas há que se reconhecer a diferença entre eles, né? E a gente não pode achar que a implantação do S1 e do S2 se sobrepõe, né, ou faz com que as companhias deixem de seguir a determinados padrões que já estão estabelecidos no mercado. Tanto não é assim que a Fundação IFRS se construiu numa aliança, né, com padrões e outras instituições que já estavam vigentes. Eu acho que o principal ponto é que há uma diferença muito grande. Alguns frameworks, alguns padrões são mais generalistas. O GRI, por exemplo, é um deles. Ele é bastante abrangente. Então, ele tem informação e métricas para temas muito diferentes. E é bem provável que as companhias continuem, né, se ancorando no GRI para construir seus relatórios. Alguns são mais específicos, né? E quando a gente olha para o TCFD, que se dedicou às questões climáticas, ou o próprio CDP, né? Agora a gente tem o TNFD, que é de natureza, mais um desafio aqui para as companhias. E outros estão mais dedicados a uma visão, em alguma medida, que costure, né, e traga um enquadramento para tudo isso. Acho que o relato integrado, talvez na linha do tempo, tenha sido, né, uma das primeiras iniciativas que buscou uma visão mais ampla da companhia, em que questões de sustentabilidade são consideradas junto com informações financeiras, a partir de uma visão de geração de valor. E eu acho que o que eu trago aqui é em que momento a gente está, né, e que muitas empresas estão enfrentando um desafio de ter clareza sobre as questões de materialidade de impacto e materialidade financeira. A materialidade de impacto, ela tem um eixo em que a companhia tenta elencar quais são os temas que geram impacto na sociedade e no meio ambiente, nos seus diversos stakeholders. E por esse motivo, o relatório, a partir de então, o relatório de sustentabilidade ao anual, ele vai trazer essas informações que dizem respeito ao impacto da companhia no mundo. Se fosse para a gente pegar
alguns exemplos, eu me pergunto assim, às vezes eu escuto em alguns debates as pessoas falando de os relatórios de sustentabilidade, de forma geral, tem muito greenwashing. E eu acho que essas frases generalistas não são boas. Acho que a gente tem que parar e olhar os relatórios de sustentabilidade e analisar, né, cada um deles, a seriedade de cada empresa que produz, porque o relatório de sustentabilidade tem informação, por exemplo, de absenteísmo, né? Isso dificilmente isso vai ser incorporado num relatório financeiro, né? Ele tem informação pura de morte e acidentes de trabalho. Você não acha esse tipo de informação em outros relatórios, e ele vai continuar existindo, né? Porque em determinados setores o número de mortes é relevante. Isso diz muito sobre a saúde ocupacional, sobre como aquela empresa trata a saúde e segurança dos colaboradores. Os relatórios de sustentabilidade têm informações de assédio moral e sexual. Se não tem, deveriam ter. De números de casos, de medidas disciplinares tomadas dentro das companhias. Então, os relatórios de sustentabilidade, eles têm informações bem duras em alguns momentos, porque ele precisa mostrar como que a companhia faz gestão daquilo, né? O quanto isso acontece, se ela treina seus funcionários, se ela tem medidas para tratar, né, esses assuntos. E essas informações, ainda que não tenham um efeito financeiro imediato e direto, elas têm um efeito reputacional, elas são importantes para que a sociedade continue consumindo. E eles são, sim, peças também que são multi-stakeholders. Embora não necessariamente todo investidor utilize essa informação para tomar uma decisão, as empresas, elas são avaliadas por agências de rating. E se fosse para eu citar, por exemplo, a MSCI, a Sustainalytics, a ISS, que são exemplos, né, de provedores de informação ESG, esses provedores muitas vezes consomem a informação que vem de ONGs, de rankings de reputação, e esses rankings acompanham mídias controversas, combate ao trabalho escravo. Então tem uma série de informações que eu acho que vão continuar existindo nesses relatórios, e esses relatórios certamente vão continuar sendo grandes, porque não tem tanto consenso. Quando a gente olha para o pedido que vem, seja de índices de sustentabilidade, de ratings, ou até mesmo de interação direta com investidores, os pedidos são muitos. Então, as empresas acabam tendo que abranger tudo isso no relatório de sustentabilidade. Mas quando a gente vai para o eixo de materialidade financeira, aí a gente está olhando para num outro viés. A gente está falando o que gera valor, né? O que pode impactar a geração de valor dessa empresa, dessas informações que são relacionadas a ESG. Então, o que o investidor ou o credor deveria saber é importante para a tomada de decisão dele em relação às questões de sustentabilidade. Então, a gente está falando, provavelmente, de algumas informações que podem ter relação com isso que eu apresentei, com esses indicadores, mas não são as mesmas, elas precisam ter materialidade financeira para serem reportadas. E a partir dessa definição de que algo é relevante e material, a gente parte para o desdobramento, né, para entender todo o texto do IFRS S1 e S2 para reportar tais informações. E o conceito de dupla materialidade seria a interseção entre essas duas perspectivas, a perspectiva de impacto e a perspectiva financeira. Então, eu acredito que essa é a base, né, e provavelmente o que muitas companhias estão trabalhando nesse momento, porque feita a materialidade, você está pronto para dar o próximo passo para começar um reporte mais específico, né, de todos os itens que são pedidos aqui no texto de S1 e S2. Eu fiz um esquema aqui só para mostrar o quanto que esses documentos, né, acho que isso já foi mais abordado ao longo do dia, eles têm essa estrutura de base do TCFD, que são esses 4 itens aqui de governança, estratégia, riscos, metas e métricas, e do quanto o IFRS endossa aqui a adoção dos indicadores SASB, né, pelas companhias, que são indicadores qualitativos e quantitativos que já têm uma perspectiva de contabilidade no texto deles. Desafiante. Eu não sei aqui quem já leu o SASB, quem já tentou responder um SASB em diferentes setores.
Muitas empresas falam que reportam SASB, mas é muito difícil. E é difícil porque o SASB ele parte do pressuposto que existe uma cadeia de informação. Então, vamos dar um exemplo de um indicador quantitativo, que eu acho que esse é o tópico do painel. Falando do setor financeiro, né, que é o que eu trouxe como exemplo na tela, da parte de Commercial Bank, ele faz uma pergunta se a organização, o quanto que ela teve de perda relacionada à fraude por vazamento de dados, de cyber. Sentei já com contadores e pessoas da área do jurídico, e a discussão durou 2 horas e falaram, não temos condição de identificar isso, porque sequer os processos hoje de classificação das ações judiciais seguem a lógica proposta pelo SASB. Ou seja, não é que o SASB está errado, é que a gente tem que começar a discutir isso desde a base, onde a gente classifica o processo. Se a gente não tiver uma classificação aderente ao que o SASB pede, lá na ponta, na hora de identificar quantas perdas eu tive que foram relacionadas a esse tipo de vazamento de informação, eu não vou enxergar nada, né? Eu tenho uma pilha de coisas ou um montante, um valor em que eu não consigo discernir o que tem vínculo com o vazamento de dados. Esse é só um exemplo. Eu acho que quem conhece o SASB, já tentou responder, sabe que exige, eu acho que a companhia se debruçar bastante, interpretar, discutir, preferencialmente com as empresas do seu setor, porque as peculiaridades, eu acho que elas vão avançar mais na agenda quando a gente tiver mais conversas entre as companhias aqui que têm os desafios em comum. E aí, já caminhando para o final... aqui tem uma breve síntese, está longe de ser uma lista exaustiva, né, de tudo que S1 e S2 trazem ali no texto, não caberia jamais num slide, né? Mas o meu ponto é assim, a gente está discutindo aqui, né, o impacto na contabilidade, e essa é a frase que está em cinza no slide, né? Ali, impacto em posição financeira, resultado e fluxo de caixa. Mas isso tudo depende, em primeiro lugar, do que a companhia vai chamar de material, quais são os riscos e oportunidades materiais para a companhia. E tem uma série de perguntas que dizem respeito à integração disso na governança, na estratégia, na gestão de risco, no plano de mitigação. E se você não percorre toda essa linha, você chega na ponta, né? E estou chamando a ponta aqui a contabilidade, sem conseguir sequer identificar tais informações. Então, o meu principal ponto aqui é que essa é uma agenda, sem dúvida, interdisciplinar. Eu não vejo um profissional de sustentabilidade conseguindo chegar a alguma informação sozinho, não vejo um profissional de contabilidade conseguindo entrar nessa agenda sem falar com sustentabilidade, não vejo riscos. É necessário que as áreas de gestão de riscos participem mais, né, dessa discussão. Em geral, talvez eu vejo mais... acho que a iniciativa parte de um órgão de contabilidade, por isso a gente tem mais pessoas de contabilidade aqui hoje, mas eu sinto que mais outras áreas, outros profissionais e campos precisam ingressar nessa discussão, né? Muito tendo em vista até o que foi falado aqui no painel pela Renner, que é uma empresa pioneira, né, na adoção. Acho que é essencial que essa seja uma conversa multidisciplinar. E último slide aqui só para concluir. Acho que eu trouxe mais desafios, né, do que respostas, mas acho que o principal existem desafios, se a gente fosse tentar dividir como que a gente precisa trabalhar. Sistemas e tecnologia, tem muitas questões que dependem de sistemas integrados, de monitoramento de métrica, de informação que seja rastreável e passível, portanto, né, de asseguração, de uma asseguração que está evoluindo, né, com controles agora de forma mais intensa. De dados, porque quando a gente fala de informação financeira, comparando com sustentabilidade, várias vezes a gente não consegue determinar que as duas seguem o mesmo conceito de entidade. Já vi discussões homéricas entre pessoas da área da controladoria e de recursos humanos tentando entender por que cada uma tinha um número de colaboradores, e a conclusão no final foi: eu tenho um número que é certo para mim, você tem um número que é certo para você, mas como que a gente leva isso para o mercado, explica isso para o mercado?
E, por fim, uma parte aqui de desafios de desenvolvimento e capacitação, porque se a gente está falando de um conhecimento que é interdisciplinar, necessariamente a gente precisa aprender um pouco, né, do que cada área traz aqui. A liderança precisa ser capacitada, a governança da companhia precisa estar a par do que está acontecendo, porque adotando ou não, né, o modelo na sua forma voluntária, aqui, antecipada ou posterior, eu acho que não sobra desafio na mesa, né? Então, esse é o principal ponto. Vou passar a bola aqui. Obrigada a todo mundo. Excelente apresentação, obrigada. Aproveitando o gancho aqui da apresentação da Virgínia, ela, em um dos slides, mostrou que a gente tem... Eu vou chamar tudo de framework, mas eu sei que alguns não são propriamente uma framework, mas a gente tem mais de 20 lá. Então, o que eu queria perguntar para ela é que, dentro da experiência dela, tanto profissional em empresas quanto no IBRE, se ela tem visto algum framework que é mais completo e que tende a dominar o mercado, como a gente tem, por exemplo, para fins de controles internos. Então, quando a gente fala em controles internos, a gente tem o COSO e o COBIT, que permite, inclusive, que empresas e auditores falem a mesma linguagem e cheguem num denominador comum. Em termos de ESG, você vê algum framework que tende a dominar o mercado, que seja mais completo, mais recomendável? Se você fosse começar do zero hoje, teria algum deles que você recomendaria ou você adotaria? Bom, eu acho que o GRI talvez seja o mais amplo, e por esse motivo, eu acho que olhar para os indicadores GRI é necessário. Mas o fato deles se prestarem, né, assim, a finalidades diferentes, eu não enxergo como o único, assim. Eu enxergo como um primeiro passo, né, para a gente ter uma visão mais ampla. Mas a minha sugestão seria, sem dúvida, a análise de materialidade antes da adoção do framework. Porque se você faz uma boa análise de materialidade e define aquilo que é relevante para a sua companhia, o próprio CDP, né, que traz informações de mudanças climáticas ali nos seus questionários, pode, eventualmente, fazer um bom inventário de emissões e responder ao CDP, pode ser considerado um passo mais importante do que necessariamente adotar o GRI. Então, acho que o GRI é mais amplo, mas eu ressaltaria a perspectiva de materialidade como o primeiro passo para que a companhia defina quais indicadores ela vai passar a reportar. A gente está no IBRE desenvolvendo agora um guia para pequenas e médias empresas, né, da perspectiva ESG. E é bem interessante, porque a gente ouviu algumas consultorias de mercado e muitas vieram trazendo o seguinte: as pessoas nos contratam querendo fazer um relatório. Eu preciso de um relatório. Não tem relatório, estão me cobrando relatório, meu investidor na Europa quer relatório. E, no final, quando eles sentam com a empresa começa a perceber que, se ela não definiu o que ela deveria fazer gestão da perspectiva de sustentabilidade, ela não sabe nem o que falar. Tem tanta informação para ser dita, né? Se a gente vai olhar para o social, a gente pensa que tem cadeia de fornecedores, tem os próprios funcionários das empresas, tem interação com comunidade, tem direitos humanos. Então, tem um volume, uma gama de informação tão ampla que, se ela não parte de uma análise de materialidade, de uma estratégia ESG, ela nem consegue fazer um bom relatório. Ela vai fazer um relatório extremamente generalista. Então, acho que tentando, né, dar algum guia, mas ainda deixando espaço para a atuação de cada empresa, eu começaria pela matriz. Não, legal. Mas a gente tem que alinhar com o auditor, né? Então, não adianta a gente querer seguir para uma direção e as empresas de auditoria para outra. Aí eu volto a mesma pergunta para o Leandro, mas no sentido de, as empresas de auditoria, elas já têm um denominador comum em termos de framework? Vocês discutem isso? Ainda é muito embrionário? Como é que está esse processo? Framework para asseguração, você fala? O framework para desenvolvimento do relatório. Bom, o desenvolvimento do relatório é uma opção de cada companhia, a forma como ela vai fazer, da forma como a Virgínia comentou. Agora, o que a gente tem visto de forma geral aqui no Brasil, tem pesquisa até do IBRACON, até da própria PwC sobre isso, pelas empresas que estão no Ibovespa, a grande maioria das empresas aqui no Brasil que reportam, estão reportando GRI, agregando alguma coisa de TCFD, por exemplo, SASB ou algum outro, né?
E aí, em cima disso, a gente faz o nosso trabalho e agora vai ser em cima das normas que a gente soltou do CBPS, a 01 e 02, junto com, né, a IFRS S1 e S2. E aí, qual é o papel do auditor? O papel do auditor é muito parecido com o que a gente já tem sobre as demonstrações financeiras, uma ótica diferente, porque é um relatório diferente, uma natureza diferente e elementos sendo reportados de forma diferente. Aí, aquela parte da conexão também com a demonstração contábil, a demonstração financeira, depende da forma como a gente traduzir, a gente está falando de contabilidade. E aí a gente também leva em consideração o quê? A gente leva em consideração a norma de asseguração que a gente vai usar. Hoje em dia a gente não tem uma norma específica de asseguração para relatório de sustentabilidade, então se usa a norma geral de asseguração, que é o ISAE 3000. Está para sair, né, já foi aprovada pelo IAASB, né, deve sair até o final desse ano, começo do ano que vem, a norma específica de asseguração, que é a 5.000. E passa por todo o entendimento dos controles internos, como você colocou, de onde vêm as informações. Acho que super importante que a Virgínia colocou, já tinha sido colocado também antes, o Alexandre falou muito bem. É ruim e é bom ficar por último, né? É ruim porque todo mundo já falou o que você ia falar e é bom porque você só usa como referência o que eles já falaram e o pessoal vai entender. Mas assim, a governança é muito importante, né? É importante que a governança entenda a sua responsabilidade sobre a aprovação desses relatórios de sustentabilidade, é a mesma responsabilidade da aprovação das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis. Então, tem que ter todo esse processo. E aí, voltando para o papel do auditor, o entendimento dos controles internos, tem aí o trabalho da asseguração limitada, se a gente fizesse uma comparação com o que a gente está acostumado com demonstração financeira, seria parecido com uma revisão trimestral, uma revisão limitada, e a asseguração... A seguração razoável fugiu. A seguração razoável, ela se aproxima mais de uma opinião de auditoria, né? Em que sentido? Na seguração limitada, a gente busca informações com base em indagações, né? Analisa o que aconteceu, discute. Na seguração razoável, a gente busca evidências, como se fossem testes de auditoria nesse sentido. Mas, no fim das contas, o papel do auditor é muito parecido. Agora vem a parte da conexão, porque isso também o auditor vai ter que olhar. Então, assim, o que está sendo divulgado na demonstração financeira está conectado com o relatório de sustentabilidade? Isso é um requerimento do S1, que seja feita essa identificação das demonstrações financeiras e seja feita essa conexão também. E aí você começa a olhar algumas coisas que a Virgínia colocou e foram colocadas também pelos colegas antes, né? Por exemplo, eu coloco lá no meu relatório de sustentabilidade que eu tenho um processo muito importante na parte de educação. Isso tem alguma conexão com a demonstração financeira? Eu não vou colocar na demonstração financeira que eu faço um trabalho grande de educação para acabar com o analfabetismo no Brasil. Porque isso não impacta a demonstração financeira, mas quanto eu investi esse ano com educação e aonde que está registrado isso? Isso é material? Pode ser que não seja material também. Então, é só um exemplo puxando um gancho do que a Virgínia apresentou para ver como é que a gente faz. Aí, puxando também alguma coisa que o professor Eduardo Flores falou mais cedo, né? Tem 2 papers do Nick Anderson, um saiu em 19, outro saiu em 20, foi republicado ano passado, depois das emissões do S1 e S2, que fala sobre a necessidade da análise daquilo que tem especificamente de mudanças climáticas que podem já estar impactando as demonstrações financeiras e não estão sendo levadas em consideração. Então aí a gente tem o risco do quê? Aí ele dá alguns exemplos lá, e eu sempre uso um que para mim é mais fácil de visualizar, né? Em algum momento, acho que o Flores usou isso, em algum momento a companhia decidiu que para se adequar a uma produção com emissão de baixo carbono, vai modernizar as suas fábricas, né? O seu parque industrial, vai fazer uma troca, alguma coisa assim, uma modernização. O que a gente esperaria de ver nas demonstrações financeiras? Pelo menos uma análise de impairment, considerando esse fluxo de caixa que já se foi aprovado, sim, tem que olhar o que está escrito na norma de impairment também para ver se já enquadra, mas enfim, eu esperaria ter uma análise de impairment e uma análise de vida útil dos ativos que ela tem, uma divulgação e uma consideração daquilo que foi colocado e qual é o impacto na demonstração financeira, se é algum. Então, no fim das contas, essas conexões, né, a gente percebe, pelo menos aí, todo mundo fala, né, essa não é a opinião do órgão, né? Essa é a minha opinião. A gente tem 2 riscos, né? Um é de colocar dentro da demonstração financeira alguma coisa que não tem impacto na demonstração financeira, e o outro risco é alguma coisa que já deveria estar impactando a demonstração financeira não foi considerado. Então, está cada vez mais complexo.
o Alexandro da Lojas Renner colocou, e você também, a necessidade de equipes multidisciplinares, ninguém vai conseguir nada sozinho. E um fato, né, que cada vez eu constato, e quanto mais eu converso com pessoas brilhantes que a gente tem aqui na plateia, os colegas, né, aqui na mesa, estamos todos aprendendo juntos, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas estamos aprendendo porque é uma grande mudança, e que bom que ela está vindo, porque a gente precisa disso no nosso mundo, né? Não sei se eu respondi, eu falei pra caramba, mas enfim... Respondeu sim. Dando continuidade aqui para a Virgínia, quando a gente fala de ESG, tem coisas que são preto no branco, fácil da gente ter métricas e apresentar as informações. Mas tem coisas que são tipo Black Swan, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, hoje está todo mundo atento, mas se a gente voltasse no tempo, dificilmente alguém falaria que aquilo vai acontecer e mensuraria aquilo numa demonstração financeira. Hoje está todo mundo bastante atento ao que está acontecendo. Então, na verdade, quando eu penso no relatório de sustentabilidade, eu acho que a gente tem que colocar até capa de super-homem, porque é muito difícil, de verdade. E daí... Como são coisas não materializadas, exige um processo de brainstorming muito forte. Eu queria saber da Virgínia quais áreas que, dentro da empresa, apoiam ela na preparação de um relatório de ESG, quais são as áreas que têm influenciado, de fato, no trabalho, ajudando a capturar essas situações que não são tão óbvias. A sua pergunta, Renata, me fez pensar que eu estava implementando um software na empresa, e a pessoa que estava representando ali, né, a área de tecnologia que vendia o software, era um software para se fazer relatórios com o máximo de rastreabilidade possível. E ele foi criado no escopo dos relatórios financeiros, do 20F, então ele veio da área financeira e estava sendo expandido para sustentabilidade. A gente estava contratando um módulo específico de sustentabilidade, e aí eu falei, bom, deve ser mais fácil para mim, né? Acho que relatório financeiro é um pouco mais complicado. E a sócia, na mesma hora, ela falou, não, é muito pior, porque você pega a informação da organização inteira. Então, enquanto a informação financeira já está numa esteira de amadurecimento, em que você tem profissionais dedicados que passam a cada trimestre, a cada ano, a mesma informação, sustentabilidade tem um nível de dispersão enorme na companhia. Então, você coleta informação de recursos humanos, você coleta informação de unidades operacionais, de água, energia, resíduos, você coleta informação de áreas de negócio, informações de áreas de governança, o que torna, né, para responder aqui originalmente a tua pergunta, talvez existam algumas que são mais relevantes para a gente criar a grande estrutura e o esqueleto desse documento, porque senão a gente vai falar, não, eu pego de todo mundo e pronto. Não, acho que dá para trazer áreas como fundamentais. Sem dúvida, áreas institucionais que cuidam do tema de sustentabilidade são essenciais na preparação desse documento. As áreas de gestão de risco, né? Então, muitas companhias hoje já têm dentro da sua estrutura de riscos profissionais dedicados à análise de risco socioambiental. E fazer uma análise de risco socioambiental significa considerar o impacto disso nos negócios, nas operações, né? Então, se a gente está aqui discutindo questões climáticas, a gente poderia falar do Rio Grande do Sul, mas a gente poderia falar da chuva que aconteceu no litoral norte de São Paulo também, muito mais próximo, né, da gente, e certamente impactou algumas empresas e companhias. Então, você começa a ter que criar mecanismos de análise de cenário para tentar prever qual é a probabilidade desses eventos acontecerem, né, e o quanto eles vão impactar ou não a sua companhia. É difícil, mas a gente se ancora em dados relevantes, né? Então, o INPE, a gente tem uma série de institutos hoje que acompanham, né, as alterações de temperatura, a tendência de temporais, de vendavais. Então, é importante fazer um monitoramento contínuo e ter um processo de análise de cenário baseado aqui em ferramentas até internacionais que estão sendo tropicalizadas no bom sentido, para que a gente consiga fazer uma adequação disso e entender qual o impacto nas empresas. No setor financeiro, eu me lembro de ter visto um piloto de um estudo que tentou identificar
em que medida as chuvas no litoral de São Paulo tinham impactado o balanço, o resultado da instituição financeira. Então, o primeiro pensamento assim, que as pessoas trouxeram para a mesa uma chuva numa região impactou a agência ficou fechada, as casas foram inundadas, diminuiu o turismo, acho que alguns indicadores de varejo podem ter sofrido mais. Esperava-se um aumento de inadimplência. E não observaram isso. Depois da análise do estudo, falou, não, aparentemente não afetou a inadimplência. Mas afetou a abertura de conta, porque as pessoas estavam com outro foco. Ninguém estava começando coisa nova, atrás de novos empregos, as pessoas estavam preocupadas em reconstruir casas, escolas, né? Então, acho que os eventos recentes que acontecem também vão trazendo história para que a companhia desenvolva metodologias de análise que considerem o impacto, né, desses eventuais eventos climáticos extremos na sua performance. Então, eu acho que, além das áreas de finanças, contabilidade, voltando à pergunta, eu deixaria sem dúvida a área de sustentabilidade institucional e a área de risco socioambiental bem próxima aqui para produzir um relatório. Gente, eu não esqueci o Rodrigo, é que eu estou deixando a melhor parte para o final, que é apertar o investidor. Então, já tenho até uma pergunta aqui virtual para o Rodrigo, eu vou encaminhar já já. Virgínia, ainda explorando um pouco da sua experiência, a responsabilidade pela governança, a gente falou um pouquinho sobre governança, ela vai recair sobre quem no relatório de ESG? Vai recair também no comitê de auditoria? Qual que é o seu pensamento, qual que é a sua experiência, o que você tem visto lá no IBRE? Acho que essa é até uma boa pergunta, né? O IBGC fez recentemente aqui um evento trazendo cada vez mais a responsabilidade dos profissionais. Eu entendo que não é só a responsabilidade de quem assina o relatório que está em jogo, porque eu acho que isso deve passar agora, né, por supervisão do comitê de auditoria. Antes, os relatórios de sustentabilidade, como eles são, na prática, hoje, peças voluntárias, as companhias não estão seguindo nenhuma determinação, você não tinha essa exigência, mas agora você passa a ter. Mas tem uma outra responsabilidade em termos de governança, que não é só a do relatório, que eu gostaria de ressaltar, que é a do tema em si. Porque a partir do momento que a companhia mapear um risco ou uma oportunidade como relevante, ela precisa reportar quem na organização é responsável. É um comitê que é responsável por esse tema? Com que recorrência esse comitê se encontra? Como que ele discute esse tema? Isso está integrado na remuneração do comitê? Então, dos slides que eu mostrei, o primeiro bloco ali que a gente traz os itens de governança perpassam numa lógica de entender como o tema é tratado dentro da empresa. Então, supondo que alguma companhia vai identificar aqui, eventualmente, alguma oportunidade relacionada a questões de diversidade, a questões sociais. Isso deveria estar dentro do próximo relatório, seguindo, né, um S1, com uma identificação de quem tem skill para cuidar desse assunto, quem é na empresa que responde por isso, qual é o comitê que discute, com qual periodicidade esse assunto é discutido. Então, eu vejo que hoje é muito difícil você encontrar no texto dos relatórios informações tão específicas sobre tratamento e endereçamento dos assuntos do ponto de vista de governança, né? Eu vou usar a exaustão um exemplo. Se a gente volta na questão da água, dificilmente você vai achar tudo isso lá. Quem é que faz gestão, né? Onde o assunto é discutido. Nem sempre os relatórios chegam nesse nível de apresentação de informação. E eu acho que, a partir do momento que a gente vai responder IFRS, S1 e S2 com completude, a gente vai precisar identificar, né, pessoas e órgãos responsáveis pelos temas. Então, acho que isso pode tomar diferentes formatos a depender do que a companhia traz como tema relevante. Vamos lá. Leandro, você, sem citar, obviamente, o nome do auditado, você tem algum exemplo onde existiu uma discrepância entre o entendimento do auditor e do auditado? E se você puder compartilhar com a gente alguma situação
e como isso foi resolvido, como foi conduzido, se vocês chegaram num acordo ou simplesmente alguém desistiu de emitir o relatório. Na parte de sustentabilidade? Ou de Sustentabilidade. Acho que não teria nada muito assim significativo para trazer nesse momento, porque eu vejo que a maioria das empresas que hoje faz alguma coisa tenta fazer voluntariamente da melhor forma possível e está sempre tentando endereçar os temas, né, e os pontos que são levantados. Mas já vi algumas discussões, por exemplo, de demonstrações financeiras incluírem temas que não afetam a contabilidade ou demonstração financeira em si, né, e uma discussão sobre o apropriado local de reportar aquela informação e gerou... porque assim, as informações são importantes. As informações são relevantes, mas uma coisa, a gente vê essa definição tanto no framework, né, no CPC 00, e a gente vê também a descrição que aparece no IFRS 1, a diferença entre General Purpose Financial Information e General Purpose Financial Statement. Então, se fosse a mesma coisa, não teria essa diferença, né, e a denominação seria a mesma. Então, e aí o risco que se assume, colocando dentro de uma demonstração financeira, uma informação prospectiva, dizendo que vai fazer atitude A, XYZ para endereçar algum tema, e o risco que se corre depois até de litígio, né, de colocar uma informação como essa. Então, algumas situações como essa a gente já viu, mas normalmente se consegue chegar num consenso e racionalmente se chega a um consenso. Do ponto de vista da sustentabilidade, acho que a gente vai encarar muito isso para frente, né? Principalmente se as companhias de fato postergarem muito esse início, porque quanto mais você posterga, além de você ter um tempo muito curto para estar preparado, os auditores também terão um tempo curto para estarem preparados e também para fazerem o processo de asseguração limitado ou razoável, qualquer que seja. E aí talvez você não tenha gente suficiente, tanto das companhias, né, de gente capacitada que conheça, até essas equipes multidisciplinares que já foram colocadas algumas vezes aqui, e do lado dos auditores também, né? Por isso que é importante a antecipação. E voltando ao que a CVM acho que contribuiu bastante com as resoluções que saíram ontem, né? Colocando os 9 meses de prazo para o primeiro ano. Então, acho que é importante, o quanto antes, começar esse processo. Virgínia, você já recebeu algum feedback de stakeholders que te ajudaram a melhorar a qualidade do relatório que você emitiu? Vários. Acho que o investidor institucional talvez seja o consumidor mais assíduo da informação de sustentabilidade, embora seja um relatório multi-stakeholder. A gente escuta mais, o investidor vai mais até a companhia, né, uma companhia que é listada, companhia aberta, para pedir informação. E quando o investidor pede uma informação que eventualmente você pensa, ela poderia estar lá, mas a gente optou por não colocar, isso já entra numa esteira de análise, né? Será que eu deveria passar a reportar nesse formato, né? Se ele está me perguntando, faz sentido. Então, acho que eu me lembro, há bastante tempo atrás eu participei de um evento do GRI, e um investidor subiu no palco para falar tudo que ele não queria ver nos relatórios de sustentabilidade. E foi bom. Eu achei o excesso de sinceridade, assim, que tinha quase uma rispidez na fala. Não quero foto de gente sorrindo. Já me dá uma impressão péssima abrir o relatório e ter aquele monte de foto, de coisa boa. E aí ele estava dizendo, né, não era a foto em si, né, mas o excesso de informação autopromotiva, assim, né, da companhia falando daquilo que ela faz bem. Então ele trouxe essa questão da adjetivação, né? Me incomoda relatório com muito adjetivo. Eu não estou lendo um texto literário, né? Eu quero entender o que vocês fizeram, não fizeram e o que vocês vão fazer diferente. Acho que a parte de feedback de ser centrado em número, não é se restringir à métrica, mas é a partir da métrica comentar as iniciativas e a gestão. Um passo que a gente deu recentemente foi passar a reportar uma planilha de indicadores. É só uma planilha, é um Excel, mas ele resume todas as métricas que estão dentro do relatório.
E tem gente que fala, a informação de sustentabilidade ainda é subjetiva, né? A gente escuta isso comumente. A planilha que a gente estava reportando no Itaú tinha mais de 600 linhas, né, com números. Então, você imagina quanta métrica se tem sobre esses assuntos. E eu já fiz reunião com investidores de casas brasileiras em que eu percebi que a pessoa só olhava a planilha e quando ela tinha dúvida, ela abria o relatório e ia na informação comentada. Ou seja, ela parte do dado, ela analisa a tua informação quantitativa e, a partir daí, ela olha o que você está comentando lá, caso ela não entenda, né? Caso ela ache, esse número está estranho, isso está diminuindo, está aumentando, eu gostaria de entender mais. Então, acho que dialogar constantemente é importante, porque a cada ano vem feedback diferente, dificilmente você termina um ano sem ouvir algum comentário de melhoria, né, que vai ser incorporado no próximo relatório. E não é só a interação com o investidor, não. Acho que os índices, né, os ratings, eles também vão evoluindo, né, e passam a demandar informação de forma diferente, né? Então, as taxonomias evoluem, né? Então, aquilo que você chama de produto sustentável num ano pode passar a ser diferente daqui a 2, 3 anos, porque essa agenda é recente. Então, você reporta uma informação, agora você tem um certificado que determina se você está usando o papel correto ou não, e assim vai. Então, eu acho que é uma agenda em constante evolução, então sempre tem feedback. Excelente. Bom saber, porque a gente sempre tenta melhorar, né? Então, são inputs bem valiosos. Vamos lá, Rodrigo, chegou a sua hora. Bom, para quem não conhece o Rodrigo ele tem 2 chapéus dentro da instituição que ele atua. A parte de investidor e também de colaborar com a preparação do relatório da própria instituição. Eu queria, Rodrigo, assim, voltar para o início. Como que surgiu a motivação de buscar investir em instituições que estão compromissadas com os relatórios e com os princípios de ESG? Bom, queria agradecer aqui o convite de participar do evento, dar uma boa tarde aqui para todos e parabenizar aqui a Virgínia pela apresentação, foi muito boa. E eu acho que já citou diversos pontos que acho que valem aqui a gente discutir. A gente iniciou o processo de olhar ESG e lançar produtos ESG lá em 2007. Né? Então, como a própria Virgínia mostrou, esse tema é um tema muito novo. Né? E a gente tem visto uma evolução, tanto nós como investidores, como o mercado como um todo, sobre esse tema específico. Tá? Em 2012, a gente teve um desafio grande, que foi como é que eu vou considerar as métricas ESG na minha tomada de decisão. A gente falou aqui bastante sobre métricas financeiras, de como é que eu vou estimar o efeito de uma enchente. São várias variáveis que são muito difíceis de quantificar, né? Então, a gente partiu por uma metodologia que ela fosse baseada mais em ratings, né? E aí a gente listou uma série de fatores dos quais a gente julga que são fatores relevantes para cada um dos itens e classificou essas empresas, né? E tentar entender como cada uma dessas empresas ranqueiam em relação a isso, né? Lá em 2012 era super difícil a gente ter um contato com a empresa, né? A gente chamava a empresa para conversar sobre o tema e não tinha quem estava habilitado para falar sobre o tema, né? Muitas vezes a gente não tinha nem resposta sobre o item específico. Isso veio evoluindo ao longo do tempo. E aí, a grande questão que a Virgínia comentou aqui, que eu acho que é super relevante, e isso também pauta bastante a nossa abordagem sobre o tema, como é que a empresa ela reporta esses itens, né? Ela comentou aqui muito bem sobre empresas médias e pequenas, né? Não são todas as empresas que têm uma estrutura como o Bradesco, como a Petrobras, como a Vale, né? E então, portanto, muitas vezes elas têm práticas ESG, mas elas não reportam essas práticas ESG. Como é que eu vou avaliar isso dentro do meu modelo de rating? Então, tem um ponto que é super relevante, que é o engajamento com essas companhias, a conversa, o diálogo, né, com essas companhias. Então, é importante a gente ter essa interação até para checar as informações. Muitas vezes a gente fala com as companhias e elas têm práticas que a gente não sabia, né? Então, isso é super relevante.
A partir do momento que a gente definiu a metodologia, a gente foi evoluindo, né, em relação a isso. Hoje, 99% dos ativos nossos eles são cobertos, tá, pelos itens ESG. E a gente, bem como a Virginia mostrou, 40%, né, cerca de 40% tem relação positiva, né, 40% dos estudos mostram essa relação positiva entre desempenho e ESG, mas só 11% mostram relação negativa, né? Então, assim, por mais que você tenha os 40%, ruim não é, né? Então, e a gente como investidor, né, a apresentação da Virginia foi muito bom porque ela fala ali sobre os itens, né? Quais são os mais relevantes ali? E mostra o tema da governança, né? Nós, como investidores, a gente sente isso na pele e na performance dos fundos. Então, uma empresa, a partir do momento que ela tem um problema de governança, a gente acorda no dia seguinte com a ação caindo 5%, 10%. Então, é relevante a gente ter essa visão de como é que a empresa ela lidar com o tema de governança, né? Como é que ela lidar com o tema do ambiental, quantos incidentes a gente teve nos últimos anos em relação a isso, né? E a gente sabe o quão foi importante em termos de preço, e isso impacta os portfólios, impacta a performance como um todo. Aqui a gente integra ESG dentro da nossa análise, então, portanto, é uma variável a mais dentro de outras, né? A gente vai fazer toda a análise competitiva da companhia, vai fazer o que a gente chama lá do modelo de avaliação de precificação da companhia, vai analisar aqui quais são os riscos que não só é ESG e vai avaliar a métrica ESG. Né? Hoje a gente não consegue quantificar diretamente o impacto nos nossos valuations em si. Então ela fica com uma análise um pouco mais qualitativa e de comparação em relação a esses nossos ratings. Então, eu acho basicamente isso. Hoje, a gente integra bastante ESG dentro da análise, muito nessa ótica de risco. A gente tem um papel importante de governança dentro das companhias, então, o stewardship, a participação em assembleia é algo relevante para a gente. A gente tem todo um processo de voto dentro dessas companhias e também tem uma responsabilidade, dada a nossa relevância dentro do mercado, de engajar essas companhias sobre o tema. Obrigada. Vou insistir um pouquinho aí no investimento versus retorno. Do ponto de vista de um investidor, como se equilibra o retorno financeiro com os critérios de ESG? Por exemplo, se a gente tem duas empresas que são absolutamente iguais, uma compromissada com os princípios do ESG e a outra não. Existe um gap de desempenho financeiro aceitável? Existe algum parâmetro? Vocês conseguem compartilhar com a gente isso? Claro. Excelente pergunta, Renata. Quando a gente olha o investimento em ESG, né, o investimento em renda variável, não significa que a empresa, ela estando bem ranqueada no termo ESG, ela é um bom investimento. Então, primeiro eu preciso entender se a empresa é um bom investimento. E a partir do momento que eu entendo se ela é um bom investimento, eu vou ver também como é que ela se pontua dentro do tema ESG. Né? Então, significa que a empresa, ela, por ser uma empresa que tenha boas práticas ESG, ela vai ser um bom retorno para o investidor ao longo prazo. Né? Ela pode ser uma empresa que está num setor difícil, ela pode ser uma empresa que ou está mal precificada dentro do mercado, ou ela não tem triggers específicos que vão fazer com que ela se valorize, não tenha um crescimento, não tenha um retorno sobre o capital investido relevante. Então, o primeiro ponto que é relevante falar a empresa ser boa em ESG não significa que ela vai ser um bom investimento. Então, isso é importante dentro da nossa análise. Uma vez que a gente tem empresas semelhantes com métricas semelhantes em termos de valuation, análise competitiva e tudo mais, a gente vai ponderar a questão ESG para ver o risco dela, né? Então, muitas dessas empresas em que a gente teve problemas recentes, seja de governança, seja ambiental, seja social, existe um desconto sobre o valuation dessas empresas, é fato. Então, se nós não consideramos isso na hora de avaliar um investimento, a gente vai estar passando por cima, né? Eu vou esperar que uma empresa se valorize e, na verdade, ela não vai se valorizar porque existe um fator de desconto dado métricas ESG. Então, também é super relevante dentro dessa ótica e desse mosaico de decisão, a gente ter essa ótica de ESG.
Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está online. O Benjamin Cristóbal, ele pergunta: há alguns meses surgiram notícias da retirada da pauta ESG pela BlackRock, e ele pergunta se essa preposição ou essa tomada de posição da BlackRock indica um passo para trás, se é um reposicionamento onde a empresa tem uma propensão menor a investir em empresas sustentáveis. Não, boa pergunta. E a gente viu esse movimento da BlackRock sendo bem relevante, né, nos últimos anos, e principalmente ali durante a pandemia, né, e com a carta do Larry Fink sobre ESG, foi um ponto importante para o segmento, que trouxe muito essa questão do ESG para a tona, né? Muito dessa questão ESG, ela muitas vezes é politizada, né? E eu acho que isso tem uma influência específica nesse caso. Mas o que é importante falar é que nos últimos anos, e aí investimento de ações, né, em renda variável, em empresas, ele não pode ser um investimento que olha muito curto prazo, né? Ele é um investimento de longo prazo. Mas os investidores, eles nunca vão deixar de olhar o curto prazo, né? E a gente acabou pegando também uma janela em que as empresas de commodity tiveram uma performance muito positiva, né? Então, empresas de petróleo, empresas, digamos assim, não ESG, né? Ou pelo menos popularmente, né? Não ESG. Então, isso trouxe um certo desconforto sobre a estratégia temática ESG, né? Mas, na nossa visão, é algo mais pontual do período analisado, né, dos últimos anos. Não significa que, de fato, o ESG deixou de fazer sentido. Tá? Então, acho que é um posicionamento mais desse lado. Eu não acredito que isso vai tirar da pauta o tema ESG. Tá? Obrigada. Agora eu vou fazer perguntas e fiquem à vontade para responder. A gente, obviamente, não está aqui para falar só de greenwash ou dar enfoque a isso, mas seria impossível passar por esse painel e não tocar nesse assunto. Então, assim, recentemente, a Deloitte fez um estudo na Inglaterra e ela constatou que, depois da emissão de uma nova norma referente a relatórios ESG, 46% das empresas precisaram reapresentar os relatórios. Aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma expectativa em relação ao que pode acontecer no mercado brasileiro. A gente sabe que a gente não tem obrigação de divulgação ainda, que as divulgações são voluntárias, mas ainda assim a gente vai ter que fazer informações que são comparativas, enfim. Na experiência de vocês que vêm lendo, analisando e estão mais presentes e tem mais contato com esses relatórios, vocês acham que isso pode se repetir no Brasil de alguma forma? Bom, eu produzo o relatório, né? Eles consomem mais, então acho que eles vão trazer mais insumos. Fiquem à vontade aí, Rodrigo, Leandro. Espero não ter que republicar. Assim, é relevante essa questão dos itens e dos temas e dos números que aparecem, né, dentro dos relatórios, né? É uma responsabilidade da companhia, né, de trazer esses números e fazer com que esses números sejam suficientemente seguros para a tomada de decisão do investidor. Mas eu reforço o ponto do engajamento, né? Então, assim, a gente acredita nessa questão do diálogo, do entendimento, além do número, né? A Virginia bem comentou, né? Você tem uma planilha de 600 linhas de números, né? Poxa, o quanto que vai impactar um número de específico de consumo de água numa avaliação de investir ou não numa empresa, né? Então, eu te diria que hoje a gente tem uma série de dados ESG que compõem essa tomada de decisão, né? Não é um dado específico, mas é claro que as empresas elas têm uma responsabilidade muito grande em divulgar esses dados de forma que leve o investidor a tomar a decisão correta. Outro ponto que eu acho que é relevante aqui comentar é que nessa jornada, né, de definição de metodologia, a gente estabeleceu as métricas que a gente comentou em relação ao rating, né?
mas muitas vezes as empresas elas podem ter uma comunicação muito boa, né, muito capacitada, com muitas pessoas envolvidas em divulgar esses temas de ESG, o que naturalmente faria com que elas tivessem boas notas, né, ou bons ratings, mas que muitas vezes você tem casos específicos em que a empresa, ela, por fatos, ela de fato mostra o oposto. Então, na nossa avaliação, mais do que só ter o rating, tem o que a gente chama aqui de controvérsias, que é, de fato, analisar o histórico da companhia, né? Ela faz o que ela fala que ela faz, né? E até mesmo porque muitas dessas empresas, as menores, como bem a Virginia mencionou, eles não têm muita essa capacidade ou, enfim, esse investimento em divulgação, tá? Então, acho que isso é um ponto relevante de comentar. Eu acho que o risco existe, né? A gente tem esse risco nas demonstrações financeiras e, como já foi colocado em outros painéis aqui, a gente faz demonstrações financeiras há, sei lá, um século. E aí teve a mudança para IFRS CPC. Em algum momento a gente partiu de alguma coisa que a gente já tinha já no sangue e a gente identificou o que a gente precisava mudar para chegar em IFRS CPC. Aqui a maioria das empresas vão partir do zero para chegar em algum lugar. A gente vê ainda, mesmo as empresas maiores que têm mais estrutura, tem muita coisa que ainda é muito manual, né? Tem muita coisa que é com base em planilha, então vai passar por controles como vocês colocaram. Então, assim, se existe o risco de restatement em demonstrações financeiras, algo que já está no sangue, que a gente já faz desde 2010, a gente já faz IFRS CPC e às vezes pode acontecer, né? O risco de alguma coisa nova numa transição, ele também existe. E por isso que eu volto a incentivar a antecipação, né? Assim, conversando com pares fora do Brasil, o pessoal elogia a atitude da CVM de fazer um faseamento, né? Faz voluntário nos 2 primeiros anos e depois obrigatório. Sugestão, de novo, já falei antes, não vou repetir mais dessa vez, mas sugestão é antecipar, né? Quando você começa a se preparar antecipadamente, você começa aí a Virginia pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa que não faz sentido, mas você começa a visualizar o desafio real que você tem, quanto você precisa andar, o que você precisa estruturar para ver e minimizar esse risco que foi comentado, né? Obrigada, Leandro. Nós temos 2 perguntas na plateia. A primeira, por favor. Tá bom. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa. Na verdade, é mais para a Virginia, mas talvez a percepção do Leandro também. Porque hoje, para os relatórios, a gente já tem muito o conceito de dupla materialidade, né? Só que o quanto que essa materialidade financeira, que as equipes de sustentabilidade estão acostumadas, elas estão realmente atreladas com a definição de materialidade financeira que a gente tem hoje no IFRS. Se isso não é um risco, né? Porque a equipe de sustentabilidade talvez não tenha essa visão do financeiro como a equipe contábil vai ter. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Concordo, eu tenho dúvidas se estão hoje com a mesma visão, assim, pelo menos nas discussões que eu já presenciei entre profissionais de contabilidade e outros profissionais de sustentabilidade. Eu sempre vejo na contabilidade uma necessidade mais clara de marcar o que é material a partir de um limiar, né? E na sustentabilidade não necessariamente, né? Você tem uma visão mais ampla de possíveis impactos financeiros. É hora de refazer, né? Eu acho que é hora de analisar novamente e entender se tem uma atualização necessária em relação a uma matriz de dupla materialidade já divulgada e que eventualmente precisa ser adaptada. Acho que vale um segundo olhar. A parte boa é que eu acho que o IFRS prevê que a materialidade deve ser revisada recorrentemente. Então, a gente não necessariamente escreve em pedra, né? A partir do momento que faz uma publicação, um tema material do ponto de vista financeiro de um ano para outro pode mudar para uma companhia, talvez até deva mudar eventualmente, a depender do que acontece no contexto, né, macroeconômico naquele setor. E acho que talvez assim uma última perspectiva que eu percebo, pelo menos em alguns fóruns, aí eu vou ir para uma questão mais literal, mais conceitual, mas que eu já vi discussões grandes sobre isso, é que a materialidade de sustentabilidade ela vem muito com o objeto tema.
enquanto que no IFRS a gente fala de riscos e oportunidades materiais, e não necessariamente de tema. E aí, haja conversa, porque geralmente um tema pode ser uma coisa muito ampla, que contempla uma série de riscos e oportunidades diferentes dentro do mesmo guarda-chuva, e alguns riscos podem ser mais materiais, outros menos. Então, acho que esse é mais um aspecto para se considerar de diferença entre um conceito de dupla materialidade que a gente vinha tendo até então, e que eu acho que a EFRAG, né, que essa instituição europeia já trazia também, e que o IFRS passa a trazer numa noção de riscos e oportunidades. Concordo. A definição de materialidade que se usa no IFRS S1 é a mesma que está no IAS1. Então, é a mesma materialidade, ela se fala. Mas aí começa a aparecer coisas que precisam aprofundar um pouco mais. Quando a gente está falando de demonstração financeira, a gente está falando no exercício findo numa determinada data. Quando começa a falar de relatório de sustentabilidade CBPS 01 e IFRS S1, eu vou falar de riscos e oportunidades no curto, médio e longo prazo. Então, não é necessariamente a mesma coisa. Tem outra coisa também que é importante. No relatório de sustentabilidade tem muita informação qualitativa. Não é uma métrica financeira, né, especificamente. Mas tudo isso passa pelo mesmo conceito. Então, o conceito e a definição é a mesma. Mas tem trabalho para ser feito. Eu disse que não ia repetir, mas vou repetir. Tem que antecipar essa discussão, porque senão deixar para a última hora não vai dar certo. Segunda pergunta. Boa tarde. Meu nome é Débora. A minha pergunta diz respeito à questão da reforma tributária, ou Tax ESG. Como que vocês estão vendo a possibilidade de reporte dentro dos relatórios assuntos que envolvam operações, transações que impactam ou permeiam pela reforma tributária? Vou chamar o Edson aqui para ele responder esse negócio. Honestamente, também não é um tema que eu consigo te dar uma resposta certeira aqui, né? Porque, pelo menos do ponto de vista de sustentabilidade, o que a gente costuma ter de informação relacionada à questão fiscal e tributária são visões de pagamento de imposto em diferentes países, né, unidades e operações da companhia. Mas eu não sei como a reforma impactaria, então a gente pode te responder depois. No caso, via ações ESG. Ações ESG que permeiam com questões tributárias. Impactem a carga tributária, pagamento de impostos. A gente vai ter imposto novo, imposto que não tinha, empresa que está entrando em algumas coisas que ela não fazia, especialmente, por exemplo, quando a gente começa a pensar em mercado de carbono, economia verde, algumas operações que as empresas podem estar adotando no seu modelo de negócio a partir de então, possivelmente passarão a ter essa abordagem, mas ESG nos relatórios de sustentabilidade, além do E, do ESG, isso seria o que? Materialidade? Aonde então, que a gente estaria tratando? Vamos imaginar que a reforma já tivesse sido aprovada e já está implementada e a empresa já está implementando algumas as ações relacionadas ao que você está dizendo. Mesmo que a empresa não estivesse emitindo relatório de sustentabilidade, provavelmente teria um impacto contábil que deveria estar nas demonstrações financeiras reconhecido, mensurado, divulgado. Então, esse é o tipo de informação que você levantou, que é que a gente estava tentando debater aqui também, né? Tem coisas que sequer estão divulgadas no relatório de sustentabilidade, mas já impactam, tem a ver com sustentabilidade, mas já podem estar impactando as demonstrações financeiras. Outras coisas vão estar divulgadas nos dois relatórios, e aí tem que ter a consistência. E vão ter elementos que vão estar divulgados no relatório de sustentabilidade, mas não vão ter impacto contábil naquele momento, pode ser alguma coisa que vem para frente. Talvez numa mensuração, quando eu uso um fluxo de caixa descontado, então eu pego um fluxo de caixa futuro, pode ter algum impacto esperado que seja material dentro das ações ESG que eu vou trazer a valor presente. Isso pode ter algum impacto no relatório, na demonstração financeira. Mas é um tema tão complexo que, assim, é esse o motivo da mesa, né? A gente debater esse tipo de coisa. Por exemplo, você fez uma pergunta que eu não tinha nem pensado a respeito, né? Agora vai pensar. Pois é, muito obrigado. Tá certo, obrigada, pessoal. Obrigada a você.
Eu tenho mais uma pergunta aqui, e talvez fosse para o Edson, né, aproveitando. A SEC, ela, a partir do ano passado, colocou a norma de clawback. Então, só para balizar aqui todo mundo, se você tiver um restatement e foi considerado um Big R, os executivos precisam devolver os bônus, falando de uma forma bastante genérica. Eu gostaria de saber qual a opinião de vocês. Se, por acaso, uma empresa for comprovadamente pega numa ação de greenwashing, os executivos deveriam estar sujeitos ao mesmo tipo de penalidade? Fico me perguntando qual é a gravidade, né, do que a empresa reporta de forma incorreta, né? Porque tem diferenças, né, entre... acho que quando a gente fala de reapresentação, de demonstrações financeiras, a gente já tem um longo caminho até aqui para entender quando isso acontece, por que acontece, né, a gravidade com que isso tem que ser analisado e a necessidade, né, de se criar política de clawback e exigir que esse dinheiro seja reincorporado, né, esse dinheiro pago indevidamente, né, partindo do pressuposto que você ancorou a remuneração variável em uma informação que não era verdadeira, né? E aí eu me pergunto, acho cedo, minha resposta seria essa, talvez precoce para pensar em clawback atrelado a greenwashing, assim, não que greenwashing não deva ser punido, mas eu acho que a gente tem que ter mais clareza de como a gente avalia essa informação e de qual a gravidade dela, né? Então, a gente já vivenciou no Brasil acidentes com impacto socioambiental muito alto, né? Alguns ambientais da Petrobras no passado, outros mais recentes que tiveram impacto em vidas de pessoas. E eu acho que as companhias estão respondendo por isso. Não sei se a gente teria mecanismos muito claros para se identificar que houve, eventualmente, uma omissão de informação nos relatórios a ponto da gente conseguir criar toda essa engrenagem entre informação incorreta no relatório de sustentabilidade, aquilo que aconteceu depois e, consequentemente, uma política de incentivo sendo alterada. Então, eu acho que isso tem que ser, greenwash tem que ser combatido duramente, mas talvez seja cedo para pensar numa incorporação aqui, numa política de clawback, mas é uma visão pessoal. Só complementar aqui que hoje a gente também começa a ver dentro da remuneração dos executivos cada vez mais os indicadores ESG fazendo parte da composição da remuneração variável, né? Então, já emendando aqui um ponto que a Virginia comentou, ter clareza, né, sobre as informações e de como é que eles são mensurados, né, como é que esses executivos são mensurados e ter a ajuda dos auditores para nos ajudar a, de fato, ter confiança nesses números é algo que cada vez mais vai ser relevante porque os interesses eles vão estar cada vez maior em mostrar bons números, né? Última pergunta aqui também vai para o Rodrigo. Empresas de renome no exterior, tais como Volkswagen, British Petroleum, AGM, Coca-Cola, Nestlé, ExxonMobil e Unilever foram acusadas de greenwashing. No mercado brasileiro, você que está ali avaliando com mais frequência, quão recorrente, na sua percepção, isso acontece? Sei lá, 1% das empresas que vocês analisam, vocês olham o relatório e têm um feeling de que pode ser um greenwashing? Menos que isso ou mais? Acho que assim, é um tema super delicado, dado que os relatórios são bem bonitos, né? Então tem muitas fotos bonitas e tal. Brincadeiras à parte, de fato é um ponto que a gente leva em consideração, que é a história das controvérsias, que eu vou ver os fatos, né? Então, e isso acontece, muitas vezes a gente descobre ex post, né? Então, mas assim, de fato a gente faz a tentativa de ter essa proximidade com a companhia, entender qual que é a materialidade de cada companhia e cada assunto para cada companhia, né? Para entender, poxa, para uma empresa de petróleo, né? Você bem mencionou,
uma empresa que teve um acidente relevante, e isso teve impacto financeiro, que já mostra muito porque o ESG é importante. Eu vou estar querendo entender, poxa, a questão do acidente de trabalho, né, do lado social, eu tenho poucas dúvidas de que tem a ver com, tem uma relação direta com o desempenho financeiro da companhia, né, a quantidade de acidentes, principalmente em empresas mais industriais, ligadas a grandes projetos, né, então eu diria que tem uma parcela de que a gente tem essa percepção de que o rating não conversa com os fatos, mas eu diria que ainda é a minoria. Muito bom. Gente, a gente encerra o nosso painel. Gostaria de agradecer. Virgínia, parabéns pela apresentação mais uma vez. Leandro, obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Te apertei um pouquinho, né? Mas faz parte. Obrigado, pessoal.